Olá, eu sou o contador de histórias do canal Soneca Literária. Estou aqui para acompanhar o seu descanso. Antes de se entregar ao sono, deixe seu like e inscreva-se no canal e me conte de onde você nos ouve agora e que horas são aí. Respire fundo, acomode-se e relaxe. Cartas para o céu. A primeira carta. Amanhã em Pinheiral, brumoso parecia ter sido tecida com fios de neve e silêncio. A vila inteira despertava devagar, como quem espreguiça sob um cobertor macio. Dos telhados caíam pequenas plumas brancas, e o cheiro de pão recém-assado escapava das janelas da padaria, caminhando pelo ar frio até abraçar as ruas estreitas. Era começo de dezembro, época em que a vila suspirava mais fundo, preparando-se para o Natal. Lia caminhava pela casa em passos miúdos, como se cada movimento pudesse acordar lembranças que ela ainda não estava pronta para enfrentar. A sala estava decorada, pelo menos, era o que sua mãe dizia. Mas, para ela, faltava uma luz especial. Uma luz que só a avó Estela sabia acender. O quarto da menina ficava no final do corredor. Uma pequena cápsula de sonhos guardados. Ao lado da janela, a escrivaninha ainda guardava marcas de tinta, pedaços de adesivos, e no canto, uma caixinha azul que antes ficava sempre no quarto da avó. Dentro dela havia envelopes, papéis perfumados e adesivos de estrelinhas douradas. Lia abriu a caixinha e retirou o último envelope azul. Passou o dedo devagar pela borda, como se tocasse algo sagrado. Sentou-se e respirou fundo, observando a neve que dançava do lado de fora. Então escreveu: Querida vovó, hoje a vila começou a decoração de Natal. Mamãe sorriu o dia todo, mas eu senti que faltava algo. Talvez faltasse você. Ela parou, ajeitou uma mecha de cabelo atrás da orelha. Eu sei que você está no céu. Sei que está bem. Mas quando eu escrevo para você, é como se o mundo ficasse menos apertado. Como se eu respirasse melhor. Sinto sua falta, vovó. Sinto todos os dias. Dobrou a carta com cuidado, colocou no envelope e selou com uma estrelinha dourada, o símbolo delas. Era a forma como a avó sempre dizia que o amor deixava pequenas pistas no caminho. Lá fora, o frio mordia a ponta de seu nariz. Lia caminhou até a velha caixa de correio de madeira, que ficava ao lado da cerca. Era antiga, tortinha, e rangia ao ser aberta, mas ela adorava aquele som. Parecia, de alguma forma, que a caixa ainda carregava a voz suave da avó. Depositou a carta lá dentro. Fechou devagar. E, como sempre, voltou para casa sem olhar para trás, porque a avó dizia que toda carta enviada ao céu precisava de confiança. E confiança não olha para trás. Ela repetia. Naquela noite, enquanto as luzes das casas piscavam como pequenos corações e o vento cantava pelas frestas das portas, algo diferente aconteceu. Uma brisa quente percorreu a rua silenciosa, passando exatamente pela caixa de correio. A tampa mexeu sozinha, com um leve tilintar metálico. E então, por apenas um momento, uma luz dourada brilhou ali dentro. Pequena, rápida, como um piscar do céu. Mas ninguém viu. Na manhã seguinte, Lia acordou com o cheiro de chocolate quente vindo da cozinha. Calçou as meias fofinhas, prendeu o cabelo em um rabo torto e desceu as escadas. A casa parecia igual. O relógio cuco marcava o mesmo tempo lento. A chaleira apitava do mesmo jeito. Mas algo no ar estava diferente. Mais leve. Sem pensar muito, ela abriu a porta e caminhou até a cerca. Talvez por hábito, talvez por desejo escondido. A caixa de correio estava ali, como sempre, com sua pintura descascada pela neve. Mas dentro dela, repousava algo que não deveria existir. Um envelope branco, com bordas douradas, e o nome Lia escrito na caligrafia que ela conhecia mais do que qualquer outra no mundo. Suas mãos tremeram. O envelope tinha um perfume suave de jasmim. O perfume da avó. O perfume que ainda vivia na memória dos seus abraços. Abriu devagar. Dentro, havia um único bilhete. Minha estrelinha. Nunca deixo de te ouvir. Continue escrevendo. Estou mais perto do que imagina. Com amor. Vovó Estela. O mundo ficou em silêncio. O tipo de silêncio que não dói. O que acolhe. E naquele instante, pela primeira vez desde que perderá a avó, Lia sentiu que uma porta se abria dentro dela. Uma porta feita de saudade. Sim, mas também de esperança. E esperança, quando encontra espaço para florescer, sempre acende uma luz nova. Durante o resto daquele dia,
Lia caminhou como quem carrega um segredo precioso no bolso. A carta da avó não saía de sua cabeça, nem de seu coração. Às vezes ela a tirava do casaco só para sentir novamente o cheiro de jasmim, tão leve que parecia uma lembrança materializada. Na escola, enquanto as outras crianças comentavam sobre presentes e brincadeiras na neve, ela apenas sorria de canto, guardando a magia para si. Havia medo também, um medo delicado, como gelo fino prestes a partir. E se fosse um engano, uma coincidência, uma brincadeira de alguém? Mas nenhuma daquelas hipóteses combinava com a sensação que ela tivera ao ler o bilhete. Porque quando Lia leu aquelas palavras, sentiu um abraço. E abraços não enganam. Naquela tarde, assim que chegou em casa, procurou a mãe. Encontrou-a pendurando guirlandas pela sala, com um sorriso quase forçado, desses que tentam recriar alegria, mesmo quando a vida deixou alguns cantos vazios. Mamãe. Lia segurou o bilhete entre os dedos. Olha o que eu encontrei. A mãe largou a fita vermelha, enxugou as mãos no avental e pegou o envelope. Ao ler, a expressão dela mudou. Não para susto, não para incredulidade, para saudade. Aquele tipo de saudade que brilha nos olhos antes de virar lágrima. É a caligrafia da vovó, sussurrou ela, como se pronunciar aquilo pudesse quebrar o encanto. Mas, como? Lia apenas balançou a cabeça. Não tinha resposta, só tinha certeza. Acho que ela me ouviu, disse, baixinho. A mãe pousou a mão no rosto da menina com ternura. Uma ternura que parecia mais forte do que no dia anterior. Como se a carta tivesse acendido uma chama nela também. Talvez o amor encontre caminhos que a gente não enxerga. E, por um instante, ambas olharam para a janela. A neve caía lenta, quase cuidadosa, como se quisesse preservar o silêncio entre aquelas duas certezas, a dor e a esperança. Naquela noite, Lia tomou uma decisão. Sentou-se novamente em sua escrivaninha, acendeu a luminária em forma de estrela, um presente da avó, e pegou um novo papel perfumado. Vovó, eu recebi sua carta. Li tantas vezes que já sei de cor. Obrigada por ainda estar comigo. Queria que visse a vila. Está linda. Queria que visse eu e mamãe tentando decorar a casa do jeito que você fazia. Queria te abraçar. Mas, por enquanto, escrever é o que eu consigo. E eu espero que você consiga receber. Ela hesitou, a ponta do lápis suspensa no ar. Então acrescentou: Vovó, se você puder, me conte como está aí em cima. Só se puder. Eu espero. Com amor. Sua estrelinha. Selou com outra estrelinha dourada. Desta vez, Lia desceu as escadas devagar. A casa estava silenciosa, iluminada apenas pelo piscar das luzes coloridas. O relógio cuco marcava 8:30 quando ela abriu a porta, enfrentando o frio que entrou correndo para dentro como um convidado inconveniente. A caixa de correio estava lá, firme, escura, à espera. Ela colocou a carta dentro. Boa noite, vovó, murmurou, e voltou para casa olhando o céu. As estrelas, naquela noite, pareciam mais nítidas. Pela manhã, o mundo parecia ter sido refeito por mãos pacientes. O sol tocava a neve e transformava tudo em pequenos pontinhos dourados. Lia acordou antes da mãe, antes do sino da igreja, antes de qualquer coisa que respirasse pela vila. Calçou as botas, enfiou o casaco sem zipar direito e correu. O coração batia rápido, mas ela não sabia se de expectativa ou medo de se decepcionar. Abriu a tampa da caixa. E lá estava, outro envelope, desta vez lilás, com um desenho de estrela prateada na frente. A caligrafia era a mesma, curva, suave, familiar como uma voz querida. Lia rompeu o lacre com dedos trêmulos. Minha estrelinha. A luz daqui é diferente, mas não é distante. O amor que nos liga é uma ponte, e você a atravessa toda vez que escreve. Eu vejo você. Vejo seu coração. E estou orgulhosa. Continue. Há mais para você descobrir. Com amor. Vovó Estela. Lia sorriu pela primeira vez em muito tempo. Um sorriso inteiro, desses que nascem no fundo do peito. E o inverno pareceu ficar menos frio. Depois da segunda carta, algo começou a mudar na vida de Lia. Não de forma brusca, mas como uma chama que se acende devagar, aquecendo o ambiente sem que a gente perceba logo de início. A menina parecia caminhar mais leve. E até a mãe notou que o riso dela, antes tímido, começava a reaparecer como um pássaro que encontra coragem para voltar ao ninho. A casa também parecia diferente.
As luzes piscaram mais fortes naquela noite, como se tivessem sido despertadas de um sono longo. A mãe de Lia, inspirada por um sopro de coragem que não sabia explicar, colocou uma música de Natal que estava guardada desde o último inverno, uma que a avó Estela adorava, e deixou que a melodia percorresse cada canto da sala, arrastando memórias com ela. Lia, sentada no tapete próximo à árvore, abraçava um envelope lilás. Era difícil explicar a sensação de que sua avó estava realmente ali, não como fantasma, nem como figura distante, mas como luz. No final da tarde, quando a neve começou a cair com mais força, Lia decidiu sair para caminhar até a praça central. A vila estava quase pronta para o festival de acendimento das luzes, o evento mais esperado do ano, e ela gostava de observar como tudo ganhava cor. Enquanto caminhava, viu o Sr. Dário, o velho marceneiro, ajeitando o presépio da praça. Ele era amigo de longa data de Estela. Ora, se não é a pequena estrela da dona Estela, disse ele, piscando o olho para Lia. Ela sorriu sem jeito. Estou só olhando a decoração. O Sr. Dário ficou pensativo por um instante, como se estivesse prestes a revelar algo importante. Sabe, sua avó me disse uma vez que as luzes do Natal só funcionam de verdade quando alguém acredita nelas com o coração inteiro. E o que isso quer dizer? Lia perguntou. Ele deu de ombros. Acho que você é a pessoa certa para descobrir. A menina ficou pensando naquelas palavras enquanto seguia seu caminho. Havia algo por trás delas, algo que parecia chamar seu nome. À noite, sentada novamente à escrivaninha, Lia abriu a caixinha azul procurando outro envelope para escrever. Achou um, mas, ao retirá-lo, percebeu algo que não estava lá antes. Um pequeno objeto envolto em tecido. Abriu devagar. Era uma estrela de metal dourado, pequena, delicada, com desenhos gravados nas pontas. Ela reconheceu imediatamente. Era da avó. Um pingente que Estela usava sempre no colar, dizendo que era um fragmento do céu que resolveu ficar na terra. Lia levou a estrela ao peito. O metal estava quente. Não quente como objeto esquecido ao sol, mas quente de um jeito impossível, como se tivesse vida própria. E uma sensação suave, parecida com um abraço, envolveu a menina. Ela soube, sem precisar entender. Aquilo era um presente. Um sinal. Uma ponte. Pegou o papel e começou a escrever a próxima carta, com o coração batendo firme. Vovó, hoje encontrei algo seu na caixinha. Aquela estrela que você dizia ser um pedacinho do céu. Vovó, ela estava quente. Você deixou isso para mim. Aconteceu alguma coisa. Eu sinto que tem algo que preciso descobrir, mas não sei o que. Se você puder me contar. Estou aqui. Com amor. Lia. Selou com a estrelinha dourada. Desceu as escadas devagar. A casa dormia. O relógio marcava 11 da noite quando ela abriu a porta. A neve silenciosa cobria tudo, quase como um véu. Colocou a carta na caixa. E, desta vez, ficou ali por uns segundos, olhando o céu. Uma estrela brilhou mais forte naquele instante, tão forte que a luz pareceu tremer. E ela sorriu. Na manhã seguinte, Lia correu até a caixa de correio antes mesmo de colocar as botas. A mãe, rindo, pediu que ela voltasse para calçar algo quente, e Lia obedeceu, ainda que ansiosa. Quando finalmente abriu a tampa, encontrou outro envelope. Mas aquele era diferente. Era dourado, com bordas que pareciam reluzir por conta própria. E dentro dele não havia uma carta comum. Havia uma folha dobrada, sobre ela, um brilho suave, como se grãos de luz estivessem presos ao papel. A carta dizia: Minha estrelinha, a estrela que encontrou é um presente muito especial. Ela se acende quando seu coração está pronto para ver algo que os olhos não veem. Guarde-a perto do peito. Logo você vai entender. Com amor, Vovó Estela. Lia tocou o pingente. E ele brilhou. Pequeno, discreto, mas vivo. Como uma promessa. Como um chamado. Algo estava começando. Algo que teria a ver com luz, com o céu, e com um mistério que só elas duas poderiam desvendar. Nos dias que se seguiram, Lia passou a viver com a sensação constante de que algo a observava. Não de um jeito assustador, mas protetor. Como se o ar ao redor estivesse sempre prestes a sussurrar um segredo. A pequena estrela dourada, o pingente da avó, ficava pendurada em seu pescoço desde o dia em que o encontrara. Às vezes ela brilhava suavemente quando Lia encostava a mão.
Outras vezes permanecia fria, silenciosa. A menina ainda não entendia o motivo daquele comportamento, mas confiava que descobriria no momento certo. Afinal, se a avó dizia que havia mais para ver, então havia. E Lia acreditava. Pinheiral brumoso fervilhava com os preparativos para o acendimento das luzes, o evento que marcaria a chegada oficial do clima natalino. A praça central estava repleta de enfeites, laços e guirlandas. Crianças corriam carregando sacolas de papel colorido, e os comerciantes disputavam quem teria a vitrine mais brilhante. Mas naquele ano, havia algo diferente. Todos comentavam sobre um brilho que surgia ao final da tarde, bem no centro da praça, como se uma estrela solitária decidisse pousar ali, apenas por alguns segundos. Alguns diziam que era reflexo do gelo, outros, que era problema nas iluminações. A verdade é que ninguém sabia, mas Lia suspeitava. Na primeira tarde em que viu o brilho, a estrela que ela carregava aqueceu-o levemente, e Lia sentiu, no fundo do peito, que aquela luz a chamava. Não sabia para o que nem para onde, mas era um chamado, e ela decidiu seguir. A mãe passou horas escolhendo o cachecol mais quente, ajeitando o gorro de lã na cabeça da filha e insistindo para que ela usasse luvas. Está mais frio que o normal, disse, franzindo a testa para o vento que entrava pela porta. O inverno veio decidido este ano. Lia sorriu e segurou a estrela por baixo do casaco, como se ela fosse um talismã. Quando chegaram à praça, a multidão já estava reunida. Crianças com bochechas rosadas, casais abraçados contra o vento, idosos cochichando entre si. Havia cheiro de canela no ar. A grande árvore, ainda apagada, dominava o centro da praça como um guardião silencioso. E então, de repente, aconteceu. A estrela no peito de Lia aqueceu. Não como antes. Agora era um calor vivo, pulsante, quase como um coração. A menina arregalou os olhos. O brilho no centro da praça surgiu. Pequeno, depois maior, depois mais forte do que qualquer luz que eles haviam visto naquele Natal. As pessoas murmuraram, mas Lia não teve medo. Ela deu um passo à frente, e a luz cresceu. Lia, a mãe a chamou, assustada. Volte aqui. Mas era como se algo dentro da menina entendesse. Como se ela estivesse, finalmente, chegando perto da resposta que vinha procurando desde a primeira carta. A luz se intensificou ainda mais. E, por um momento, parecia formar uma silhueta suave, quase humana. Como se alguém, do outro lado da luz, tentasse atravessar. Lia sentiu o vento mudar. Sentiu o ar vibrar. E então ouviu. Não com os ouvidos, com o coração. Minha estrelinha. A voz era da avó. A mãe também ouviu. As pessoas ao redor também. Ninguém reagiu. Ninguém olhou. Ninguém percebeu nada além do brilho bonito na praça. Apenas Lia ouviu. Apenas Lia sentiu. A luz então se recolheu, voltando a um brilho pequeno, tímido. Subiu alguns centímetros e desapareceu como uma faísca de ouro carregada pelo vento. A estrela no pescoço da menina esfriou. Mas antes de apagar completamente, brilhou uma última vez. E Lia entendeu. A avó estava guiando-a. Mas para onde? E por quê? Naquela mesma noite, ainda tremendo, de frio, emoção ou ambas, Lia correu para sua escrivaninha. Pegou um novo papel lilás e escreveu. Vovó, eu vi a luz hoje. Eu ouvi você. Eu não entendo tudo, mas sei que tem algo que preciso descobrir. A estrela brilhou quando eu me aproximei da praça. Você está tentando me mostrar alguma coisa. Eu quero saber. Com amor. Sua estrelinha. Guardou a carta no envelope, colou a estrelinha dourada, agora parecia quase um ritual sagrado, e desceu as escadas. A casa já dormia. A vila estava silenciosa. E quando Lia colocou a carta na caixa de correio, o vento soprou com força, levantando neve, bagunçando seus cabelos, fazendo a árvore render. Mas dentro da caixa, uma luz suave brilhou, e Lia soube que a avó estava ouvindo. Na manhã seguinte, Lia acordou com uma sensação estranha, como se estivesse sendo chamada por algo que não vinha de nenhum lugar visível. Era um impulso suave, quase uma música que apenas ela conseguia ouvir. Assim que abriu os olhos, dirigiu o olhar para a mesa de cabeceira. A estrela dourada estava brilhando. Não muito, apenas um cintilar leve, como respiração. E Lia soube que havia uma carta esperando por ela. Desceu as escadas tão rápido que quase escorregou no último degrau.
A mãe ainda dormia, e a casa estava quieta, mergulhada no cheiro de lenha queimando na lareira. Ao abrir a porta, o frio cortou seu rosto como um beijo gelado, mas ela nem ligou. A caixa de correio parecia diferente, como se estivesse mais ereta, mais limpa, embora ninguém tivesse mexido nela. Lia levantou a tampa com cuidado. O envelope estava lá, dourado, mas com algo novo. Uma pequena marca de estrela no canto, como se tivesse sido desenhada com luz e tivesse endurecido no papel. Ela o pegou com reverência. Abriu. A carta dizia: Minha estrelinha, o que você viu ontem foi um portal de luz. Algumas almas deixam rastros quando tem algo importante a cumprir. A sua estrela é uma chave. Ela não mostra caminhos para todos, só para quem ama com verdade. A luz que você segue é a minha forma de segurar sua mão. Não tenha medo, mas esteja atenta, porque agora o caminho vai começar a se abrir. Com amor, Vovó Estela. Lia leu e releu até que as palavras se misturaram com o som do vento. Um portal, uma chave, o começo de um caminho. Ela guardou o envelope no bolso e segurou o pingente com força. O metal estava morno, como se reconhecesse a ansiedade na palma da menina. Descobrir o que aquela luz queria mostrar tornou-se uma urgência dentro de Lia, como se uma parte dela soubesse que o tempo estava conversando com o vento, e que ambos sussurravam pressa. Naquela tarde, enquanto a mãe trabalhava no café da vila, Lia pediu permissão para ir até a praça novamente. A mãe hesitou, mas acabou concordando. Vá pelo caminho conhecido, alertou, e volte antes do escuro. Lia concordou, mas tinha a sensação de que o caminho conhecido talvez começasse a mudar. Ao chegar à praça, o vento levantou a neve e fez as luzes da árvore piscar 2 vezes, como um gesto de boas-vindas. Lia aproximou-se lentamente, sentindo o coração acelerar em um ritmo quase compassado. A estrela em seu pescoço aqueceu. A luz apareceu de novo, bem no centro da praça, onde o gelo formava um círculo perfeito, como uma moldura natural. Ela piscou, e então cresceu, e então pulsou, e então se moveu. Era como se a luz estivesse chamando A para segui-la, recuando devagar pela trilha de neve que seguia para a antiga colina, um lugar que todos evitavam no inverno porque o caminho escorregava fácil demais. Mas Lia não sentiu medo. Sentiu certeza, e começou a seguir. Cada passo fazia a estrela aquecer mais. Cada metro percorrido deixava a brisa mais suave. A luz ia abrindo o caminho à frente como se estivesse traçando uma rota que só Lia conseguia ver. Até que chegou à base da colina. E parou. Sutilmente, a luz se alargou, transformando-se em uma claridade mais intensa, que iluminou uma pequena placa de madeira antes escondida pela neve. Lia limpou-a com a luva. A placa dizia: Colina Estelar, em memória de Estela Miranda. Seu coração balançou. A avó sempre falava daquela colina. Dizia que ali ela sentia o céu mais perto. Dizia que era o lugar onde ela fazia seus pedidos mais difíceis e suas orações mais sinceras. Mas Lia nunca tinha ido até lá depois da morte dela. A tristeza sempre era maior do que a coragem. Agora, porém, não era a tristeza que guiava a menina. Era um chamado. Lia subiu devagar, com o vento soprando contra seu rosto. A cada passo, a estrela brilhava mais. Quando chegou ao topo, a luz pairou diante dela, suave, dançante, e então se recolheu, como se estivesse esperando que Lia percebesse algo. E ela percebeu. No chão, quase encoberto pela neve, havia um banco de madeira. Um banco simples, com entalhes feitos à mão. Lia ajoelhou-se, limpando a neve com cuidado. Conseguiu ler as iniciais. E.M. Estela Miranda. A avó sentava ali. A avó escrevia ali. A avó rezava ali. E talvez deixará algo ali. A menina, guiada por um impulso que ela reconheceu como um instinto de saudade, passou a mão pelo banco, pelas laterais, pela parte de baixo, até encontrar uma pequena abertura. Um encaixe esculpido, invisível para quem não soubesse exatamente onde tocar. Lia colocou a mão ali. A madeira cedeu, e algo caiu em sua palma. Um papel, velho, dobrado, guardado, escrito há muito tempo, com a caligrafia da avó. Lia abriu devagar. O papel dizia: Se algum dia você chegar até aqui, é porque está pronta para saber. E, naquele momento, o céu brilhou mais forte. A luz voltou a aparecer. E uma voz, a mesma voz suave, carinhosa,
eterna. Tocou o coração da menina. Agora, minha estrelinha, você está perto. A casa estava silenciosa naquela noite, como se o próprio ar prendesse a respiração. A lareira crepitava devagar, lançando pequenas faíscas douradas que refletiam nos enfeites de Natal espalhados pela sala. Luna dormia no sofá, abraçada ao seu novo envelope azul claro. O cansaço finalmente vencera a excitação do dia. Helena, porém, não conseguia dormir. Havia algo naquela última carta que insistia em puxá-la de volta, como uma mão invisível segurando a ponta de seu casaco. A caligrafia de Alzira estava mais firme do que nas semanas antes de ela partir. As palavras pareciam vivas. E havia uma frase, no final, que não saía da cabeça de Helena. Luna está pronta. E você também. Sigam o mesmo caminho onde me despedi. Helena releu esse trecho uma dezena de vezes, sem conseguir entender seu significado completo. Era poético demais para ser literal, mas literal demais para ser apenas simbólico. E Alzira sempre escrevera com intenção. Foi quando ouviu passos suaves no piso de madeira. Mamãe, disse uma voz sonolenta. Helena se virou. Luna estava em pé, abraçando o cobertor felpudo, os cabelos desgrenhados de sono. Eu tive um sonho com a vovó, murmurou ela, se aproximando. Ela me chamou pelo nome e disse que deixou algo pra gente. Algo que eu devia encontrar antes da véspera. Helena sentiu o coração dar um pequeno salto. O que exatamente ela disse? Luna fechou os olhos por um instante, como se tentasse puxar o sonho de volta. Ela estava na varanda da casa antiga, sabe? A que o bisavô construiu. E disse que havia um segredo guardado no lugar onde o vento toca primeiro. E que, a menina engoliu seco, emocionada, que eu ia entender tudo quando encontrasse. Helena inspirou profundamente. A casa antiga ficava na colina norte, onde Alzira crescerá. Eles quase nunca iam lá, desde a morte da mãe. Helena evitava aquele lugar. Era como mexer numa ferida ainda aberta. Mas Luna abriu os olhos, cheios de brilho. A gente pode ir lá amanhã. Mamãe? Por favor. Helena hesitou. Mas havia algo naquela noite. O brilho suave na janela. O vento que pareceu tocar a casa de forma diferente. A certeza inexplicável de que Alzira estava tentando guiá-las. Podemos, respondeu ela, finalmente. Vamos amanhã cedo. Luna sorriu e abraçou a mãe com força. A manhã seguinte nasceu silenciosa, com uma luz perolada que deixava a neve cintilante. Elas subiram a trilha estreita até a casa antiga, agora vazia, mas ainda cheia de memórias. Luna correu na frente, parando diante da varanda, exatamente como no sonho. O vento toca primeiro ali, disse ela, apontando para o canto esquerdo, onde a madeira era mais antiga e desgastada. Helena se aproximou, tocando o corrimão frio. Algo ali parecia diferente. Luna ajoelhou-se e passou a mão por baixo do piso. E então, seus dedos encontraram alguma coisa. Tem um compartimento escondido aqui, exclamou. Helena se agachou ao lado dela. Com um clique suave, a madeira levantou, revelando uma pequena caixa de metal envelhecido, com um desenho de estrela entalhado na tampa. A mesma estrela que Alzira desenhava nas cartas que escrevia para Luna quando ela era pequena. O coração de Helena disparou. Luna abriu a caixa com mãos trêmulas. Dentro, havia um envelope antigo, fechado com cera azul, uma medalhinha dourada com formato de lua crescente, e uma folha de papel dobrada com extremo cuidado. Luna a abriu primeiro. Era a caligrafia de Alzira, para quando o amor precisar encontrar o caminho de volta. Helena levou a mão à boca, e Luna, com os olhos brilhando como estrelas na neve, segurou um envelope antigo e perguntou: Mamãe, acha que a vovó deixou isso para nós antes mesmo de subir para o céu? Helena respirou fundo. Acho que ela começou algo, que só agora estamos prontas para entender. O vento soprou naquele instante. Suave, quente, impossível para uma manhã de inverno. E por um segundo Helena teve a sensação nítida de que alguém passava a mão em seu ombro. Luna sorriu devagar. É ela, mamãe. A vovó está aqui. E Helena, pela primeira vez em muito tempo, não duvidou. Luna segurava o envelope com tanto cuidado que parecia temer que ele se desfizesse em pó de estrelas. A cera azul brilhava de um jeito quase real sob a luz do inverno, como se tivesse sido selada poucas horas antes, não décadas. Helena passou um dedo pela borda do envelope. Sentiu um calor suave,
como se algo dentro vibrasse com uma energia difícil de explicar. Pode abrir. Mamãe, sussurrou Luna, sem desviar os olhos. Helena respirou fundo. Com delicadeza, rompeu a cera. Um leve perfume de jasmim escapou, tão forte e fresco que a fez fechar os olhos por um instante. Era o cheiro de Alzira, tão presente que parecia que ela estava ali, sentada na varanda da velha casa, costurando uma manta de retalhos enquanto contava histórias. Dentro havia várias páginas dobradas com cuidado. Helena abriu a primeira. A caligrafia era firme, redonda, cheia de pequenas curvas que Alzira sempre fizera quando estava feliz ou inspirada. Para Helena e Luna, quando o inverno parecer longo demais. Helena sentiu os olhos arderem. Continuou a ler. Se vocês estiverem segurando esta carta, é porque o tempo cumpriu seu caminho, e eu já estou caminhando em outra estrada. Uma estrada que não termina para quem amou profundamente. Luna aproximou-se, encostando a cabeça no braço da mãe. Quero que vocês saibam que o amor não se fecha quando o corpo descansa. Ele procura brechas, fendas, caminhos onde possa continuar iluminando. Por isso escrevo. Haverá um dia em que minhas palavras encontrarão vocês de novo. E quando isso acontecer, sigam o que o coração reconhecer. Helena passou os dedos pelo papel, sentindo a textura delicada. Luna respirava devagar, como se estivesse absorvendo cada palavra. Vocês são duas luzes da mesma chama. E há algo que precisam descobrir juntas. Algo que deixei guardado enquanto ainda podia tocar este mundo. Helena virou a página, o coração acelerado. A árvore da colina. Vocês sabem qual é. Guarda um segredo. Enterrei algo ali quando percebi que o vento estava me chamando. Algo que pertence às duas, mas só pode ser encontrado quando a saudade estiver madura o bastante para florescer. Luna arregalou os olhos. A árvore da colina. A grande. Atrás da casa. Helena assentiu lentamente. A mesma onde você brincava de casinha com ela. Luna apertou a medalhinha de lua crescente que vieram na caixa. O que você acha que ela deixou lá? Helena hesitou. Não sei, mas deve ser importante. Virou a última página. Ali, Alzira escrevera algo diferente. A caligrafia parecia mais rápida, quase urgente. Helena, minha filha, quando chegar o tempo certo, você vai entender porque a Luna sempre viu mais do que os outros. Proteja esse domingo. Ele não é leve, mas é belo. E Luna, minha estrelinha, quando você escutar meu nome no vento, não tenha medo. Estarei sempre por perto. A carta terminava com um desenho simples. Uma estrela e uma lua se tocando pelas pontas. O símbolo que Alzira usava quando queria dizer estamos conectadas. Helena dobrou com cuidado, as mãos trêmulas. Luna respirou fundo. Mamãe, a gente precisa ir até a árvore. Sim, respondeu Helena. Mas não hoje. O vento está forte e está escurecendo. Vamos amanhã, com calma. Luna assentiu, mas havia impaciência brilhando em seus olhos. Elas guardaram a carta com extremo cuidado na caixa. Mas, quando se levantaram para descer a colina, algo inesperado aconteceu. O vento soprou uma única rajada forte. Por um momento, as folhas secas na base da varanda giraram num pequeno círculo, formando claramente uma lua. Helena congelou. Luna sorriu. Ela quer que a gente vá logo. Helena engoliu seco. Sentia o medo se misturar com algo mais quente. Esperança? Talvez. Amanhã cedo. Repetiu, mais firme. Prometo. Luna pegou a mão da mãe. Tá bom. Mas, mamãe. Sim. Você sentiu também, né? Helena hesitou apenas um segundo. Depois, finalmente disse a verdade. Senti, Luna. Senti. E as duas desceram a colina de mãos dadas, com a certeza silenciosa de que, no dia seguinte, suas vidas mudariam para sempre. A manhã seguinte nasceu com um brilho diferente, como se a luz do sol tivesse passado por algum filtro invisível antes de tocar a neve. Havia um silêncio na colina que não era comum. Não era a ausência de som, mas a presença de algo grande, quase sagrado, pairando no ar. Helena e Luna subiram devagar, cada passo afundando na neve fofa. A árvore centenária erguia-se à frente delas, alta, imensa, com galhos retorcidos como braços de uma velha guardiã. Quando o vento soprava, suas folhas secas faziam um som que parecia um sussurro. Luna apertava a medalhinha de lua crescente entre os dedos. Mamãe, você acha que a vovó veio ontem aqui?
Perguntou a menina, com aquela coragem suave que só crianças muito sensíveis possuem. Helena não soube mentir. Acho, Luna. Acho que ela está vindo há dias. Talvez semanas. Luna sorriu com doçura, como quem recebe uma confirmação muito esperada. Então ela vai estar aqui de novo. Helena não respondeu, mas seu coração pulou no peito. Elas se aproximaram da base da árvore. A neve ali parecia mais fina, como se tivesse sido afastada pelo vento ou por mãos invisíveis. Luna se ajoelhou primeiro. É aqui, afirmou com certeza absoluta, apontando para um pequeno círculo mais escuro na terra. Helena tirou uma pequena pá da mochila. Luna, impaciente, ajudou com as mãos nuas. A terra estava estranhamente macia, fácil de cavar apesar do inverno. Em poucos minutos, algo metálico reluziu. Vi alguma coisa, exclamou Luna. Elas limparam a terra com cuidado até revelarem uma caixa, menor do que a da varanda, mas muito mais antiga. O metal havia escurecido com o tempo, e uma runa estava desenhada na tampa. Uma lua dentro de uma estrela. O mesmo símbolo da carta. Helena murmurou. Luna se aproximou mais. Mamãe, deixa eu abrir. Helena hesitou por um instante, mas assentiu. Pode abrir. A menina encaixou os dedos na fenda da tampa. A caixa abriu com um clique suave, e algo dentro brilhou imediatamente, como se o objeto estivesse esperando por ar para despertar. Desdobrou-se ali, diante delas, um diário. Pequeno, encadernado em couro claro. A borda das páginas era dourada, mas o brilho parecia não vir da tinta, vinha de dentro. Luna tocou a capa e puxou uma respiração curta. Está quente. Helena tocou também. E sim, estava quente, como se tivesse sido tirada do sol. Luna abriu na primeira página. Para Luna. Quando a saudade ensinar mais do que a presença. Alzira. Helena sentiu os olhos encherem de lágrimas. A segunda página estava repleta de desenhos coloridos, não como os que Alzira fazia em vida, mas muito mais vibrantes, quase vivos. Flores pareciam se mover levemente na folha, como se uma brisa suave passasse por ali. Estrelas cintilavam com um brilho tênue, como se absorvessem a luz da manhã. Luna tocou uma estrela, e ela brilhou mais forte. Mamãe, isso é real? Helena mal conseguia respirar. Eu não sei. Luna virou mais páginas. Cada folha trazia uma mensagem, uma pequena memória, um conselho, um carinho escrito à mão. Mas não eram cartas comuns, eram vivas. Algumas palavras aqueciam os dedos. Outras faziam surgir um perfume suave. Outras até pareciam murmurar uma frase quando Luna encostava o ouvido. Mas foi na página do meio que a maior surpresa apareceu. Havia um envelope ali, fechado, com o mesmo selo azul da carta encontrada na varanda. Luna olhou para a mãe. Acho que é para você, mamãe. Helena engoliu seco. Suas mãos tremiam quando ela pegou o envelope. O vento soprou exatamente naquele momento, forte o suficiente para fazer as folhas da árvore murmurarem algo parecido com um nome. Helena. Ela congelou. Luna sorriu, sem medo algum. Eu ouvi, mamãe. Eu ouvi a vovó. Helena rompeu o lacre devagar. Dentro havia apenas uma frase, escrita com delicadeza, mas com firmeza. Está na hora de você se lembrar do que esqueceu. Helena sentiu a pele arrepiar. O que isso significa? Perguntou, quase sem ar. Luna se aproximou, apoiando a cabeça no ombro da mãe. Eu sei, mamãe, disse com um tom suave, como se aquilo sempre tivesse sido claro para ela. A vovó quer que você lembre de quando acreditava, de quando você via as coisas bonitas que não têm forma, antes de ficar adulta demais para isso. Helena fechou os olhos, sentindo o impacto daquelas palavras. E então aconteceu. A árvore emitiu um brilho suave, muito fraco, quase imperceptível, mas real. Um círculo de luz dourada se formou ao redor da base, pulsando como um coração adormecido despertando outra vez. Helena deu um passo para trás, arregalada. Luna, isso. É só a vovó dizendo que está feliz, respondeu a menina, como se fosse a coisa mais natural do mundo. O vento soprou novamente, mais quente, mais doce. E Helena, finalmente, permitiu-se acreditar. O círculo de luz ao redor da árvore pulsava devagar, ora se intensificando, ora se acalmando, como se respirasse. O vento parecia sussurrar entre os galhos,
criando uma música suave. Uma melodia que Helena não ouvia desde que era criança. Luna observava tudo com a tranquilidade serena de quem compreende, antes mesmo de perguntar. Helena, porém, sentia o coração acelerar, como se estivesse prestes a abrir uma porta que evitara por muitos anos. Mamãe, disse Luna, com a voz baixa e firme. Você lembra dessa música? Helena franziu o senho. Por um instante, apenas o som do vento respondeu. Então, veio uma lembrança, pequena no começo, como um fiapo de luz. Depois maior e maior. Ela se viu com 8 anos, sentada exatamente naquela colina, com as mãos pequenas enterradas na terra. A mãe, Alzira, ainda jovem, ainda vibrante, cantarolava aquela mesma melodia enquanto desenhava símbolos no chão. Você tem um coração que escuta o que não tem som, dizia Alzira para ela, rindo enquanto colocava flores em seu cabelo. Um dia você vai entender o que isso significa. Helena quase cambaleou. Murmurou. Eu me esqueci disso. Eu via luzes, formas, coisas que ninguém mais via. Você lembra disso, Luna? Você sempre me pediu para te contar sobre a árvore que cantava. Luna balançou a cabeça. Eu lembro da história, mas nunca ouvi você contar de verdade. A vovó disse que você parou quando cresceu. Helena fechou os olhos. Sim, ela parara. Parara porque ninguém mais acreditava. Parara porque o mundo adulto era barulhento, impaciente. Parara porque, um dia, alguém riu dela. E aquilo doeu mais do que deveria. E a Alzira, sempre doce, sempre paciente, deixará que ela seguisse seu caminho, mesmo vendo Helena se afastar do que a fazia única. A vovó sabia que você ia achar esse lugar de volta, murmurou Luna, segurando a mão da mãe. Ela disse que você só precisava de tempo e de saudade suficiente. A luz ao redor da árvore pulsou mais forte. Helena deu um passo em direção ao tronco. Seu coração acelerava tanto que parecia ecoar dentro da neve. Ela tocou a casca da árvore. E então o mundo parou. Só por um segundo. Mas foi o suficiente. A colina pareceu se iluminar por dentro. O vento ficou quente. E, através das camadas invisíveis entre o mundo e o outro, Helena ouviu a voz da mãe. Não como lembrança, não como imaginação, mas como presença. Minha menina, você voltou. Helena levou a mão à boca, sentindo as lágrimas escorrerem quentes. Luna abraçou sua cintura, sem medo algum. A luz ao redor delas tremeluzia como estrelas respirando. O diário na mão de Luna vibrou levemente, como se acompanhasse aquele reencontro silencioso. A voz era suave, como o vento em folhas secas, como o perfume em uma sala vazia, como memória que nunca partiu de verdade. Não tenha medo de sentir de novo. Helena encostou a testa na árvore, soluçando. Mãe, eu pensei que tinha perdido isso. Eu pensei que... A voz falhou. Eu pensei que tinha perdido você. E a resposta veio como um abraço invisível. Quem é amado assim nunca se perde. Luna sorriu, enxugando as próprias lágrimas com as costas da mão. Mamãe, ela está mesmo aqui, né? Helena segurou o rosto da filha. Sim, meu amor. Ela está. A luz começou a diminuir, voltando à calma suave de antes. A árvore se aquietou. O vento descansou. O mundo encontrou o ritmo de novo. Mas algo dentro de Helena a havia despertado. Não um poder extraordinário. Não um feitiço. Mas a lembrança do que ela sempre fora. Alguém que via o invisível. Alguém que escutava o silêncio. Alguém que acreditava na ponte entre o céu e a terra. E, ao lado de Luna, ela se deu conta de que não precisaria mais esquecer. Nunca mais. A luz ao redor da árvore diminuiu até desaparecer por completo, deixando apenas o brilho natural da manhã refletindo na neve. Mas algo no ar havia mudado. Uma suavidade quente, como se a colina tivesse absorvido as últimas palavras de Alzira e agora as guardasse com carinho. Luna segurava o diário com firmeza, mas não com medo. Era como se soubesse, instintivamente, que aquele objeto fora feito para ela. A capa vibrava de maneira sutil, quase como um coração batendo devagar. Mamãe, ela chamou, aproximando-se. Acho que tem mais coisas aqui dentro. Helena limpou as lágrimas, respirou fundo e assentiu. Vamos ver. Luna se sentou na neve, sem se importar com o frio, e abriu o diário na página seguinte. As linhas dançavam diante delas,
não como letras escritas, mas como traços que se formavam naquele exato momento, se desenrolando como se uma mão invisível ainda segurasse a caneta. Helena sentiu um arrepio percorrer sua espinha. No topo da página, as palavras surgiram devagar, cada letra aparecendo suavemente, para quando a luz precisar ser lembrada. Luna sorriu. Era o tipo de frase que Alzira escreveria. E então novas linhas começaram a se formar. Mais rápidas, mais definidas, até preencherem metade da página. Helena e Luna se inclinaram ao mesmo tempo para ler. Asterisco, asterisco, Luna, minha estrelinha. Há coisas que só podem ser vistas com o coração desperto. Você nasceu com essa porta aberta, e é por isso que me escuta com tanta facilidade. Use isso sempre com gentileza. O mundo precisa de ouvidos que escutem o que não faz barulho. Asterisco, asterisco. Luna piscou várias vezes, emocionada. Mamãe, a vovó está escrevendo agora. Helena respirou fundo, tocando a página. A tinta ainda estava quente. Parece que sim, meu amor. Oh, sorriu de leve, com lágrimas nos olhos. Parece que ela deixou um caminho para que suas palavras chegassem até nós, mesmo depois. Luna virou a página devagar. Na folha seguinte havia um desenho grande, a árvore da colina, com seus galhos retorcidos. E logo abaixo, um traço brilhante que contornava o tronco e formava uma trilha luminosa descendo a colina, passando pela casa, cruzando a ponte pequena do riacho e chegando à praça central de cedro brando. Mamãe. Luna tocou o desenho, que brilhou sob seus dedos. É como um mapa. Helena aproximou-se mais. E parece recente. Luna virou para ela, os olhos arregalados. Você acha que a vovó quer que a gente vá até lá? Helena analisou o desenho com cuidado. As linhas tremeluziam levemente, como se estivessem vivas, pulsando com a mesma luz que Helena vira ao redor da árvore há pouco. Acho que ela está nos guiando, respondeu, sem hesitar. Mas não sei ainda para quê. Luna folheou o diário mais adiante, e então algo caiu de dentro dele e pousou no chão. Uma pequena folha dobrada, fina como papel de carta. Luna a pegou rapidamente. Tem um bilhete, disse ela. Helena se inclinou, o coração acelerando. Luna desdobrou o papel. A caligrafia era de Alzira, firme, redonda, e com um pequeno laço no ar que ela sempre fazia. Sigam a trilha de luz no dia em que a estrela mais alta aparecer ao entardecer. Helena franziu o senho. A estrela mais alta. Luna respondeu sem pensar. A estrela de inverno, mamãe. Aquela que só aparece perto do Natal. A vovó me ensinou. Helena piscou, surpresa. Mas ela não aparece sempre. Eu sei. Luna concordou. Ela disse que a gente reconhece quando for a hora. Porque ela brilha diferente. Helena ficou em silêncio por alguns instantes. O frio parecia ter cedido um pouco, dando lugar a uma sensação de proximidade. Como se o mundo estivesse cheio de olhos gentis observando, esperando. Luna fechou o diário devagar, como quem guarda um segredo precioso. Mamãe, disse baixinho, você acha que a vovó está preparando alguma coisa pra gente? Helena pôs a mão no rosto da filha, afastando um fio de cabelo que o vento insistia em trazer para frente. Acho que ela está nos guiando para algo que precisamos ver juntas. Luna sorriu. Então vamos esperar a estrela mais alta. Vamos, disse Helena, tocando a medalhinha de lua crescente nas mãos da filha. E quando ela aparecer, seguiremos a trilha. Enquanto desciam a colina, o vento soprou de novo, suave, leve, com perfume de jasmim. Como confirmação, como promessa, como abraço. A neve daquela noite parecia diferente, como se cada floco carregasse um brilho próprio, uma centelha viva que dançava antes de tocar o chão. Lia sentia isso no ar, no cheiro frio que quase tinha gosto de infância, na pressa silenciosa do coração que parecia saber algo antes dela própria. Ela caminhou até o pomar com as mãos enluvadas apertando a última carta que escrevera. A casa estava quieta. A mãe dormia no sofá, exausta mas com um sorriso sereno, e Samuel, depois de uma conversa longa e sincera, prometera passar cedo na manhã seguinte. O mundo parecia esperar. Quando Lia chegou ao pé da macieira antiga, encontrou a caixinha de madeira aberta. Não por ela. E isso arrepiou sua espinha. Lá dentro, repousava um envelope azul acinzentado, a cor exata das lembranças, a cor da avó Esther. Lia ficou imóvel. A respiração sumiu. O frio deixou de existir.
O mundo pareceu encolher até caber dentro do pequeno retângulo de papel. Com dedos trêmulos, ela pegou o envelope. Seu nome estava escrito com a letra redonda e inclinada da avó. Aquela letra que ela conheceria até de olhos fechados. Para minha pequena estrela. As lágrimas vieram sem permissão, quentes e silenciosas. Lia abriu devagar, com medo de que o menor gesto pudesse desfazer a magia. A carta dizia: asterisco asterisco minha Lia. Se você está lendo isto, significa que encontrou a coragem que sempre existiu dentro de você. Eu nunca parti de verdade. Nunca se parte quando se ama. Cada carta que você escreveu chegou até mim, do jeito mais bonito que existe, pela sua fé, pela sua saudade e pelo amor que guardamos uma pela outra. Mas eu também precisava te escrever uma última vez, porque há algo que você precisa saber. O que você sentiu, Lia, essa presença, essa voz suave no fundo do coração, não foi imaginação. Foi laço. Foi o tipo de amor que nem a morte corta. Eu estarei com você em cada amanhecer que parecer difícil e em cada noite que parecer comprida demais. Quando sentir falta de mim, feche os olhos. Sou o calor que chega sem motivo. Sou o vento que te abraça. Sou a estrela que insiste em brilhar só para você. E lembre-se, tudo o que você busca já está dentro de você. O dom, a luz, a coragem, a esperança. Viva. Por mim. Por você. Por todos os sonhos que ainda vamos ver florescer. Com meu amor de sempre. Vovó Esther. Asterisco asterisco. Lia deixou a carta encostar no peito e soluçou. Não era tristeza. Era algo maior. Era uma certeza que se assentava dentro dela como um lar reconstruído. Nesse instante, a macieira estremeceu. Um sopro de vento, suave, cálido, impossível naquela noite de inverno, envolveu Lia como braços que ela conhecia desde bebê. O brilho da lua aumentou. As luzes do pomar piscavam presas nos galhos como pequenos vagalumes perdidos. Então ela ouviu. Não um som com ouvidos, mas com alma. Eu estou aqui. Lia sorriu, entre lágrimas. O medo que a acompanhará por meses se dissipou como névoa. Ela levantou o rosto para o céu e viu uma estrela cadente cruzar o horizonte. Lenta, quase preguiçosa, como se tivesse sido enviada, não encontrada. Tudo ficou claro. Tudo ficou leve. Lia colocou a carta no coração, fechou os olhos e sussurrou. Eu também estou, vovó. Sempre. O vento respondeu. Um leve carinho em seu cabelo, uma bênção silenciosa. E assim, no meio do pomar coberto de neve, sob a árvore que guardava segredos antigos e novos, Lia sentiu algo renascer dentro dela. Algo bonito, algo forte, algo que não cabia apenas no peito, mas no mundo inteiro. Era amor, era paz, era o tipo de encontro que acontece uma vez na vida e continua para sempre. O clímax daquela noite não foi um milagre vistoso. Foi maior. Foi a certeza de que nada sagrado se perde. O inverno começou a se despedir lentamente, como alguém que se levanta da mesa, mas ainda continua conversando porque não quer ir embora. A neve afinava, derretia nos parapeitos, caía em flocos mais tímidos. E, entre essa transição suave, a vida também ia encontrando seu próprio degelo. A caixa de madeira ainda estava no pé da macieira, agora limpa, protegida, quase um relicário. Lia cuidava dela com carinho, não por apego, mas por gratidão. Era como cuidar de um portal que a ajudara a atravessar o inverno mais difícil da sua vida. Nas semanas seguintes, algo mudou dentro dela. Não de repente, mas como a claridade que entra pelas frestas antes de amanhecer. Ela voltou a desenhar. Primeiro só rascunhos tímidos. Depois, cadernos inteiros. E, sem perceber, os traços começaram a brilhar com a mesma leveza das cartas da avó. Era como se Esther estivesse ali, sorrindo atrás de cada linha, guiando a mão da neta, mas dessa vez deixando que ela criasse com a própria luz. A mãe, aos poucos, também floresceu. Voltou a cozinhar os pratos que Esther ensinou, cantarolar pela cozinha, abrir as janelas para o sol entrar mesmo nos dias mais frios. O silêncio pesado da casa foi substituído por um silêncio bom, o silêncio de paz. Samuel passou a visitar com frequência. Não havia pressa, nem expectativa, apenas uma amizade bonita, feita de gentilezas, risadas baixas e conversas longas demais para terminar na porta. Ele sempre dizia: a dona Esther ia adorar continuar escrevendo cartas, e ver você assim.
Lia sorria. Ela sabia. Na noite anterior ao início da primavera, Lia voltou ao pomar. A neve já quase não cobria o chão. Havia mancha de terra escura e brotos tímidos surgindo aqui e ali, como se o mundo estivesse ensaiando renascer. Ela aproximou-se da macieira e encostou as mãos no tronco áspero. Não veio vento mágico, não veio estrela cadente, não veio sussurro. E, curiosamente, isso a fez sorrir ainda mais. Porque agora ela sabia, não precisava de sinais. O amor não dependia deles. Lia olhou para o céu. A mesma estrela que Esther apontava desde que ela era pequena brilhava ali. Tranquila, constante, quase maternal. Obrigada, sussurrou. O brilho pareceu piscar, como um aceno. Mas talvez fosse só impressão. Talvez fosse só o céu sendo céu. Ou talvez... não. No dia seguinte, Lia acordou antes do sol. Tinha uma ideia, uma vontade, um propósito. Sentou à mesa com lápis, tinta e papel. E começou a criar um livro, ilustrado por ela mesma, com todas as cartas que escrevera naquele inverno e com as respostas da avó. O título surgiu quase sozinho. Cartas para o Céu. Quando mostrou à mãe, ambas choraram. Quando mostrou a Samuel, ele prometeu ajudar a publicar. Quando terminou a última página, o pomar estava florido, e parecia que cada flor branca soprava um parabéns silencioso. O inverno havia passado, mas a luz que ele trouxe ficou. A carta final da avó, guardada na caixa de madeira, parecia aquecida, como se carregasse o toque de alguém que nunca partiria de verdade. E Lia, com o coração leve e cheio de futuro, compreendeu enfim. Alguns amores não acabam. Eles apenas mudam de lugar. E continuam respondendo, sempre, para quem sabe ouvir.